Questão 163. Bom, nessa questão nós temos essa equação, vamos escrever ela aqui em cima. N é igual a o logaritmo. A gente está aqui com base 10, mas quando o logaritmo é na base 10, a gente não precisa escrever essa base. Então, vou escrever apenas log de I elevado a 10 menos log de I0 elevado a 10. Mas isso é a mesma coisa de N igual a logaritmo da diferença é logaritmo do quociente. Logaritmo de I elevado a 10 sobre I0 elevado a 10. E isso eu posso pensar como logaritmo de I sobre I0 elevado a 10. Mas isso, né, vai ser igual logaritmo de uma potência. Então, logaritmo da potência fica o expoente, desce para cá para multiplicar o logaritmo da base. Então, o logaritmo dessa coisa aí vai ficar 10 vezes o logaritmo de I sobre I0. Acontece que ele está afirmando aqui, ó, que I é esse valor. É uma máquina que foi comprada e o I dessa máquina é 8 vezes 10 a menos 8 watt por metro quadrado. Então, vamos calcular o N para essa máquina aí. Fica 10 vezes o logaritmo desse número. 8 vezes 10 elevado a menos 8, dividido por I0. I0 foi dado aqui no início. I0 vale 10 elevado a menos 12 watt por metro quadrado. Então, 10 elevado a menos 12. Mas aí a gente tem agora uma propriedade de potência. Isso aqui fica 10 elevado ao logaritmo e 8 vezes. Se eu tenho uma fração com potências de mesma base, que é isso aqui, ó, a mesma base, eu vou repetir a base, né, vai ficar 8 vezes 10 elevado a esse expoente menos esse. Então, menos 8 e menos 12, o menos com menos vai dar mais 12. Então, isso aí vai me dar N igual a 10 vezes o log. Esse 8 eu vou escrever como potência, 2 a terceira, vezes 10 elevado a 12 menos 8, 4. E agora eu vou usar uma propriedade de logaritmo. Isso aí vai ser log de 10 vezes, né? O log de 2 elevado a 3, log de 2 elevado a 3, mais log dessa outra potência, log de 10 elevado a 4. Então, se eu tenho uma soma, ela é transformada em produto. Se eu tenho um produto, ela pode ser desmembrada em uma soma, né? Log de um produto é igual ao log do primeiro fator mais o log do segundo fator. Então, vou ter que N vai ser 10 que multiplica. Esse aqui, esse 3 desce para multiplicar o logaritmo de 2. Então, fica 3 log de 2. Log de 2, ele pede para considerar 0,3. Então, vou ficar com esse 3, que é o expoente, né? Esse 3 aqui vem como expoente. Vem multiplicar, então fica 3 vezes o log de 2, que é 0,3. Então, vezes 0,3. E aqui a mesma propriedade, né? Estou com expoente, esse expoente desce para multiplicar o logaritmo de 10. Como é 10 na base 10, o log de 10 na base 10 é 1. Então, isso fica 1 vezes 4, que é 4. E isso dá
3 vezes 0,3 dá 0,9, mais 4, 4,9. 4,9 vezes 10 dá exatamente 49. A vírgula passa para cá, né? Muda uma posição decimal. Então, N é 49. E ele diz aqui como é que é a classificação, porque ele quer isso aqui, ó. O funcionário que operará a nova máquina deverá adotar a medida preventiva. Aí ele diz aqui, se N for 48 ou menos, a medida preventiva 1. Se tiver de 48 a 55, deve utilizar a medida preventiva 2. Como 40 deu 49, está nessa daqui. Então vai utilizar a medida preventiva 2, letra B. Questão 164. Um artista plástico esculpe uma escultura a partir de um bloco de madeira de lei em etapas. Inicialmente, esculpe um cone reto com 36 centímetros de altura e diâmetro da base medindo 18 centímetros. Esse cone aqui. Em seguida, remove desse cone um cone menor cujo diâmetro da base é 6 centímetros, obtendo assim um tronco de cone, conforme ilustra na figura. Então, tira desse cone maior esse cone menor, e aí o que sobra é esse tronco de cone. Né? A base menor tem diâmetro 6 e a base maior tem diâmetro 18. Em seguida, perfura esse tronco de cone removendo um cilindro reto de diâmetro 6 centímetros, cujo eixo de simetria é o mesmo do cone original. Dessa forma, ao final, a escultura tem a forma de um tronco de cone com uma perfuração cilíndrica de base a base. Então, ele aqui, a partir dessa base menor, ele fura, né, até sair aqui embaixo. Então, o que sobra é a parte exterior. Né? E o que ele está pedindo aqui é que a gente calcule a massa em grama dessa escultura, ou seja, do que sobrou do bloco de madeira. E ele afirma que a densidade, né, o tipo de madeira utilizado para produzir essa escultura tem massa igual a 0,6 gramas por centímetro cúbico de volume. Então, isso aqui é a densidade da madeira. Pede para utilizar 3 para aproximação de π. E vamos lá, né? Bom, o que eu vou fazer aqui é calcular o volume do cone original. Esse cone, ele tem como volume 1/3 vezes π, vezes o raio da base. Como o diâmetro é 18, o raio é metade, né? 9. O raio ao quadrado vezes a altura. A altura 36 vezes 36. Então, isso aqui vai dar... Esse 3 cancela esse 3, porque fica 3 dividido por 3, dá 1. E aqui eu fico com 9 ao quadrado vezes 3 vezes 12. Daqui a pouco eu vou explicar por que eu fiz isso. Bom, em seguida ele vai retirar esse cone aqui de cima. Para saber o volume desse cone, eu vou precisar calcular a altura. Como é que a gente calcula essa altura? Bom, como esse cone está saindo do cone maior, ele é proporcional ao cone maior. Né? O que eu quero dizer é que o diâmetro da base 6 sobre o diâmetro da base do maior 18 tem que ser igual à altura dele, que eu vou chamar de H, altura do menor, sobre a altura do maior. Então você pega duas medidas e ela vai ser
e elas devem ser proporcionais. Aí dessa forma eu encontro aqui a altura. Bom, eu posso dividir 18 por 18, vai dar 1. Então eu vou ficar com 6. E posso dividir 36 por 18. 36 dividido por 18 dá 2. Então aqui eu vou ficar com h sobre 2. Passo o h para cá, né? Daqui ele vem para aqui. Como ele está dividindo, ele passa para cá multiplicando, que é a operação inversa. Então h vai ficar igual a 2 vezes 6, 12. Então essa é a altura desse cone menor. Então vamos calcular o volume desse cone, porque esse volume eu vou retirar, né, do volume original. O volume é 1/3 vezes o raio. Como o diâmetro é 6, o raio é metade, é 3. Aliás, π primeiro, né? Π, que é 3, vezes o raio, 3 ao quadrado, vezes a altura, que eu acabei de calcular, 12. E isso vai ser igual, de novo, a 9, que é esse 3 ao quadrado, vezes aliás, está errado, né? Primeiro eu vou ter esse 3, cancela esse 3, né? 3 dividido por 3 vai dar 1. Aí fica apenas 9, 3 ao quadrado, vezes 12. E por último, eu vou calcular o volume do cilindro, que eu vou chamar de CI, que é essa parte que vai ser retirada também, ok? Esse cilindro. O volume do cilindro vai ser π, que é 3, vezes o raio dele. O raio é o mesmo raio do cone, né? Da base do cone menor, no caso. 3 ao quadrado, vezes a altura. Bom, a altura é a altura do cilindro maior, que é 36, menos esse pedacinho aqui, menos esse. Aí me dá essa altura aqui, ok? A altura toda, 36. Menos esse pedacinho aqui que eu calculei é 12. Então essa altura, que é o que eu quero, é 36 menos 12. Isso dá 24. E isso aqui vai ser 3 que multiplica 9, que multiplica 2 vezes 12. Né? 2 vezes 12, 24. Então o volume que eu quero, né? O volume que eu quero é o volume VC menos VCM, né? Que é a retirada do cone menor, menos a retirada do cilindro, VCI. Bom, o primeiro é 9 ao quadrado, vezes 12. Observe que tem 9 quadrado vezes 12 aqui, aqui. Aliás, 9 ao quadrado não, né? 9. Deixa eu arrumar isso. Eu tenho 9 vezes 12 nos três valores. Aqui, aqui e aqui. Então, nos três eu tenho 9 vezes 12. Então, vou colocar 9 vezes 12 em evidência. Então, nesse primeiro fator aqui, ó, vai ficar 9, porque aqui 9 quadrado é 9 vezes 9. Aí 9 eu vou estar juntando com esse e colocando em evidência. Aí vai ficar 9 vezes 3. 9 vezes 3, 27. Menos. Aqui eu coloquei 9 vezes 12 em evidência, então vai ficar 1. Ou, se você preferir, fica mais fácil de explicar o porquê que dá 27. 9 quadrado dividido por 9 dá 9. Né? Vezes 3, 27. E 12 dividido por 12 dá 1. Então fica 9 vezes 3, 27. E aqui, 9 dividido por 9 dá 1. E 12 dividido por 12 dá 1. Por isso que dá 1. Nesse, 9 dividido por 9 dá 1. E 12 dividido por 12 dá 1. Então sobrou o 2 e o 3. 2 vezes 3, 6. E os dois aqui menos, por quê?
aqui é o volume do cilindro grande, menos o volume do cilindro menor, desculpe, o volume do cone maior, menos o volume do cone menor, menos o volume do cilindro. Ok? Então, isso aqui vai me dar o volume que sobrou. É 9 vezes 12. Vamos fazer logo a conta. 9 vezes 12 dá exatamente 108. Aí, isso vezes essa diferença. Aqui, 27 menos 1, 26. 26 menos 6 dá 20. E quanto é que é isso aqui? Bom, 2 vezes 108. 2 vezes 108 é 216. Aí acrescenta esse zero. Então, 2.160. Esse é o volume. Mas o que eu quero é a massa. E eu tenho aqui uma relação, né? Massa por volume. Né? A massa, que é a densidade. Né? Eu tenho grama por centímetro cúbico. Aqui é centímetro cúbico, o volume. Então, quando eu multiplicar essa coisa aqui por essa outra, né, centímetro cúbico, aí eu vou cancelar centímetro cúbico com centímetro cúbico e o resultado vai ser o que eu quero, grama. Então, o que eu tenho que fazer? Multiplicar o valor de grama por centímetro cúbico, que é esse 0,6, essa é a massa, tá? Que eu quero. 0,6 vezes o centímetro cúbico, que é o volume, que é esse 2.160. Bom, eu posso deslocar a vírgula uma posição decimal e cancelar esse zero. Ok? Que é multiplicar isso aqui por 10 e dividir aqui por 10. Então, isso aqui vai ficar 6 vezes 2.160. Bom, vamos multiplicar 6 vezes 0, 0. 6 vezes 6, 36. Vai 3, né? 6 vezes 1, 6. Com 3, 9. E 6 vezes 2, 12. 12.960. Tem um erro aqui. Tem, porque eu não tirei o zero. Não tem o zero, né? Vamos repetir essa história. A vírgula vai deslocar, fica no 6. E aqui a vírgula desloca para cá. Tá certo? No que eu levo ela para cá, a outra traz para cá, compensando. Que é equivalente a dividir isso por 10 e multiplicar isso por 10. Que equivalentemente fica 10 sobre 10, que é 1, ou seja, o valor fica preservado. Então, esse zero desloca a vírgula uma posição. Então, fica com 216 vezes 6. Então, não tem aquele zero. 6 vezes 6, 36. 6 vezes 1, 6. Com 3, 9. E 6 vezes 2, 12. Então, o resultado, 1.296 gramas. Letra B. Questão 165. Bom, nessa questão nós temos aqui essa tabela que representa aqui a quantidade de funcionários e aqui o salário de cada um. Então nós temos 75 funcionários ganhando 2.000 e 25 ganhando 7.000. Total de funcionários 100. E o que ele quer é a média dos salários desses 100 funcionários. Bom, a média ela é 75 vezes 2.000, né? Por que isso? Porque são 2.000 mais 2.000, 75 vezes. Mais aqui 25, 7.000. 25 vezes 7.000. Isso dividido por 100. Bom, aqui em cima é uma soma. E esse número e esse podem ser divididos por 100. Então,
fica mais fácil fazer a conta se eu dividir esses dois números por 100. E aí eu vou ficar com 75 vezes dividir 2.000 por 100 é cancelar os dois zeros daqui com dois zeros daqui. Fica 20. Então isso aqui vezes 20. Mais 25 vezes a mesma coisa aqui. Cancela 2 zeros com 2 zeros aqui vai ficar 70. E quanto que dá isso? Bom, 2 vezes 5. Para multiplicar eu não preciso multiplicar o zero. Multiplico só esse número aqui que é diferente de zero. 2 vezes 5, 10. 2 vezes 7, 14, mais um 15. E acrescento o zero que eu não tinha multiplicado. Mesma coisa eu faço com esse outro. Né? Vou multiplicar o 7. 7 vezes 5, 35. 7 vezes 2, 14. Com mais 3, 17. E acrescento o zero, 1.700. E somando esses dois valores vai dar 3.250. Ou seja, solução letra C. Questão 166. Bom, uma loja vai promover uma promoção e para isso ela vai utilizar duas urnas, A e B. E essas urnas vão conter bolinhas pretas e brancas. Na urna A, a probabilidade de sair uma bola preta é de 20%. E a probabilidade de sair uma bola preta da urna B é de 25%. E ganha, né, o desconto o cliente que retirar duas bolas pretas. Então significa que a chance dele ganhar vai ser de 20 por 100 na primeira urna e de 25 por 100 da segunda urna. Como ele tem que ter bola preta, então vai ser a probabilidade de um vezes a probabilidade do outro, já que é I. Aqui eu vou cancelar esse zero com esse zero, fica 2 sobre 10, que é equivalente a dividir por 10, o numerador e o denominador. A segunda fração eu vou fazer a mesma coisa, vou dividir por 10 o 25, isso vai dar 2,5, né? O que acontece? A vírgula está no final, dividir por 10 significa deslocar uma posição decimal, então por isso que dá 2,5. E dividir 100 por 10 dá 10. E agora multiplica as duas frações. 10 vezes 10, 100. E 2 vezes 2,5, 5. Então a chance de alguém ganhar é de 5%. Mas ele observa que isso não está legal. Precisa ser uma probabilidade menor. Na verdade, ele quer que a pessoa ganhe com a probabilidade de 1%. E o que ele vai fazer? A urna A permanece com a mesma probabilidade, 20%, e a urna B deve mudar a probabilidade de forma que a chance seja de 1%. Né? Ou seja, quando eu fizer 20% da urna A vezes a nova probabilidade, que eu vou chamar de I, da urna B, esse valor tem que dar 1%. 1 sobre 100. E quanto é que vale I? Né? Quanto que vale I? Observe, se eu multiplicar por 100, esse 100 vai ser cancelado. Ou se você preferir, o 100 está dividindo, passa para cá multiplicando. Fica 100 sobre 100, que é 1. Então aqui vai ficar 1. E esse 20 está multiplicando o I, passa para cá dividindo. Então vai ficar 1 sobre 20. Então I é 1 sobre 20. E se eu multiplicar numerador e denominador por 5, eu obtenho a porcentagem. 5 vezes 20 dá 100. E 5 vezes 1, 5. Então a probabilidade de sair a bola preta na urna B tem que ser 5%. Ele afirma aqui que a urna B tem inicialmente 4 bolas pretas.
Então significa que essas 4 bolas que não vão ser alteradas, né, representa 5% do total. Claro que o total de bolas vai ser alterado, né? Eu quero justamente isso. Qual o número mínimo de bolas brancas que o gerente deve adicionar à urna B? Bom, aí eu preciso saber o total de bolas, que eu vou chamar de X. E esse total de bolas vai representar 100% da urna B. Então isso aqui vai ficar, né, como é porcentagem, é uma regra de 3 diretamente proporcional. Então fica 5 vezes X, 5x, igual a 4 vezes 100, 400. E dividindo por 5 eu obtenho x igual a 80. Então esse é o total de bolas da urna B. Mas quantas bolas eu tinha antes? Bom, é fácil de determinar. Eu tinha antes 4 bolas pretas e ela representava 25% do total. Por isso que a probabilidade é de 25%. Então isso aqui representa 25%. Essa porcentagem é antes da alteração. E o total de bolas antes da alteração eu vou estar chamando de Y. Isso aqui vai estar representando 100% da urna B, antes da alteração. De novo, como é a porcentagem, regra de 3 diretamente proporcional. Então, vou ter 25 vezes Y, 25Y, igual a 4 vezes 100, 400. Divido por 5. Aí, no primeiro membro, 25 dividido por 5 dá 5. Y igual 400 dividido por 5, 80. Divido de novo por 5. Aí o primeiro membro, 5 dividido por 5 dá 1, vezes y. E o segundo membro, 80 dividido por 5, 16. Então eu tinha inicialmente 16 bolas. Como o número de bolas pretas não altera de uma situação para outra, né? Que é a situação depois, aqui é a situação antes. Como o número de bolas pretas não muda, o número de bolas brancas que foi alterado, né, que foi acrescentado, é exatamente 80 menos 16. O total que eu tenho agora, menos o total que eu tinha antes. Né? O valor que tenho agora, depois da alteração, menos o valor que tinha antes. Então, essa diferença aqui é a quantidade de bolas brancas que foram acrescentadas, o que nos diz que a solução é o item C. Questão 167. Estudantes trabalhando com robótica criaram uma torneira inteligente que automatiza sua abertura e seu fechamento durante a limpeza das mãos. A tecnologia funciona da seguinte forma: ao se colocarem as mãos sob a torneira, ela libera a água durante 3 segundos para que a pessoa possa molhá-las. Em seguida, interrompe o fornecimento de água por 5 segundos, enquanto a pessoa ensaboa as mãos e finaliza o ciclo liberando água para o enxágue por mais 3 segundos. Considerando o tempo t em segundo, contado a partir do instante em que se inicia o ciclo, a vazão de água nessa torneira é constante. Um esboço de gráfico que descreve o volume de água acumulado em litro liberado por essa torneira durante um ciclo de lavagem das mãos em função do tempo t em segundo é. Bom, aqui alguns pontos são importantes, né? O volume de água acumulado. Então, isso vai fazer com que a gente descarte essa possibilidade, essa e essa. Por quê, né? Porque ele diz que durante 3 segundos derrama água, por 5 segundos ela não derrama. Né? Então aqui vamos analisar. Os 3 primeiros aumenta o volume de água, então está derramando água. Nos 5 segundos seguintes ela fica zero, mas é o acumulado. Então ela aqui não pode ser zero nesse intervalo.
e descartando esse também, né? Então descarta esse e esse de uma vez só. Aí nos resta esse e esse. Bom, entre esse e esse, é óbvio que esse aqui vai ser o escolhido. Por quê, né? Porque ele fala que a vazão é constante. Como durante 5 segundos ele não tem vazão, aqui ó, de 3 até 8, que são os 5 segundos depois dos 3 primeiros, continua aumentando o volume de água. Mas ela ficou sem fornecer água por 5 segundos. Então, o volume de água aqui permanece o mesmo do final dos 3 primeiros segundos. Questão 168. Bom, nós temos aqui esse quadro onde essa palavra representa o número 1, né? Urapum é 1, Ocosa é 2, Ocosa Urapum é 3, o que significa que eu tenho 2 mais 1, Ocosa 4, 2 mais 2, né? 4. Aqui eu não sei, né? Deixo a interrogação. Ocosa, 6, ou seja, 2 mais 2 mais 2, 6. Aí ele diz, segundo o padrão de contagem indicado na figura, as representações dos numerais 5 e 7 nessa cultura devem ser respectivamente. Bom, o 5 ele é 2 mais 2 mais 1. Então, esse aqui, Ocosa, né? Ocosa, Urapum. 7, que é o outro número que ele está pedindo, é 2 mais 2 mais 2 mais 1. Então, O e U. E a opção seria exatamente a letra C. Ocosa, Urapum, U, U, 7. Então, a resposta, letra C. Questão 169. Um tipo de semente necessita de bastante água nos 2 primeiros meses após o plantio. Um agricultor pretende estabelecer o melhor momento para o plantio desse tipo de semente nos meses de outubro a março. Após consultar a previsão do índice mensal de precipitação de chuva da região onde ocorrerá o plantio, para o período chuvoso de 2020-2021, ele obteve os seguintes dados. Então, isso aqui. Com base nessas previsões, ele precisa escolher 2 meses consecutivos em que a média mensal de precipitação seja a maior possível. Bom, entre esse e esse, a média é 200, né? Já que a soma aqui dá 400. Esse e esse, a média é menos de 200, já que a soma é 350. Entre esse e esse, a média é mais de 300, já que a soma é 400. Então, está escrevendo isso aqui. Aqui a média é 200, aqui é menor que 200, aqui é maior que 300. Nesse daqui, nesse 450 com 100, 550, então ele é menor que 300. E nesse último é menor que 200. Então, claramente, ele vai estar escolhendo esse daqui, que é exatamente esses 2 meses, né? Dezembro e janeiro. Então, ele deve, no início de qual desses meses o produtor deverá plantar sua semente? Bom, se ele vai escolher esses 2 meses, ele deve escolher dezembro, né? O início de dezembro para fazer sua plantação. Resultado, letra C. Questão 170. Uma loja vende seus produtos de 2 formas: à vista ou financiado em 3 parcelas mensais iguais. Para definir o valor dessas parcelas nas vendas financiadas, a loja aumenta em 20% o valor do produto à vista e divide esse novo valor por 3.
A primeira parcela deve ser paga no ato da compra e as duas últimas em 30 e 60 dias após a compra. Um cliente da loja decidiu comprar de forma financiada um produto cujo valor à vista é R$ 1.500. Utilize 5,29 como aproximação para a raiz de 28. A taxa mensal de juros compostos praticada nesse financiamento é de... Bom, primeiro eu vou calcular aqui quanto ele vai estar pagando, né? Então é 1.500 o valor à vista, mas ele vai pagar 20% a mais. Então, mais 20 por 100, 20% desse número aqui, 1.500, do valor à vista. Então, ele vai estar pagando 1.500 mais 1.500 dividido por 100 dá 15. Aí fica 20 vezes 15. Bom, o zero repete, 2 vezes 5, 10, 2 vezes 2, 2 vezes 1, 2, mais 1, 3. Então, 20 vezes 15, 300. Então, significa que ele vai estar pagando 1.800, mas dividida em 3 vezes. Então, ele vai estar pagando parcelas de R$ 600. Como eu vou estar querendo calcular os juros sobre o valor inicial, então vou estar pegando 1.500, retirando 600, né, que é o pagamento à vista, pagamento no ato da compra, vezes a taxa. Então, dos 1.500 eu tiro 600 e aplico a taxa. Aí, desse valor, eu vou e retiro a segunda parcela, 600. E de novo, porque é composto, né? Eu vou estar aplicando de novo a taxa. Eu vou estar chamando de X. Aí, esse valor, né? Vai ter que ser a última parcela, 600. Né? Vamos repetir. O valor inicial, 1.500, paga 600 à vista, né? No ato da compra. Aí fica 900. Aplica a taxa esses 900. Aí retira 30 dias depois a segunda parcela, 600. Aí vai ter lá um valor, um certo valor. Aí aplica a taxa. Quando eu aplicar a taxa, tem que dar a última parcela. Porque quando ele pagar essa última, vai ficar zero. Bom, aqui, como eu já disse, é 900, né? 1.500 menos 600, 900. x2, porque eu tenho um x aqui multiplicando esse x aqui de dentro, né? Esse x multiplica essa parcela e esse x multiplica essa parcela. Então, menos 600 vezes x, 600x. E esse 600 eu vou trazer para cá porque essa é uma equação de segundo grau, né? Em primeiro membro. Divido tudo por 100, eu fico com 9x2 menos 6x menos 6 igual a zero. Dividir tudo por 3, eu fico com 3x2 menos 3x menos 3x não. Divido por 3, né? 2x menos 2 igual a zero. E aplica agora a fórmula de Bhaskara. 2 mais ou menos raiz quadrada de 4 mais, né, com esse menos aqui, o 4 vai... Eu vou ter menos 4 multiplicando o 3 e o menos 2. Então, o menos com esse menos aqui vai dar mais. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 2, 24. E dividido por 2 vezes A, 6. Então, isso aqui vai ser 2 mais, detalhe, né? É que o menos não vai servir. Vai servir aí é só o mais. 2 mais raiz de 28 é 5,29. Como é que eu sei que o menos não vai servir? É porque se eu botar um menos aqui, a subtração vai dar negativo. E a taxa é um número positivo. Isso dividido por 6. Então, isso é 7,29 dividido por 6. E isso vai dar, vamos fazer aqui,
7,29 dividido por 6. 7 por 6 dá 1. Sobra 1 aqui. Se eu quiser continuar, põe a vírgula e desce o próximo valor. 12 dá 2. 0. Desce o próximo, 9. Aí dá 1. 1 vezes 6, 6. Sobra 3. E aqui dá 5. E 0. Então, isso dá 1,215. Bom, acontece que isso aqui é o valor acrescido já, né? Então, isso aqui, na verdade, é como se eu tivesse aqui a taxa aqui em cima, né? Fica melhor de explicar nesse daqui. Aqui em cima. O que é isso aqui? É o valor da taxa de... Deixa eu apagar aqui. Essa coisa aqui de cima, o que ela está representando? Ela está representando 100%, que é esse primeiro valor, 1.500, mais 25%. E isso quem é? É 125%, que é exatamente 1,25. O que eu quero dizer é que aqui é o montante. Aqui também, quando eu obtenho essa taxa, é do montante, do resultado final que está sendo pago. Tá? Então, eu devo subtrair o valor original, ou seja, eu tenho que fazer esse número, 1,215, menos 1. Esse 1 aqui é esse 100%. Por isso que dá 1,25. 1 mais 0,25. Então, esse 1,215, ele é menos 1. Essa aqui que vai ser a taxa mensal. Então, isso aqui vai ser 0,215. Ou, se você preferir, multiplica isso por 100, desloca a vírgula 2 casas decimais e coloca o 100 embaixo. 21,5%. Ou seja, letra D. Questão 171. Para concretar a laje de sua residência, uma pessoa contratou uma construtora. Tal empresa informa que o preço Y do concreto bombeado é composto de duas partes, uma fixa, chamada de taxa de bombeamento, e uma variável, que depende do volume X de concreto utilizado. Sabe-se que a taxa de bombeamento custa R$ 500 e que o metro cúbico do concreto bombeado é de R$ 250. A expressão que representa o preço Y em função do volume X em metros cúbicos é, bom, Y vai ter o preço fixo acrescido do valor, né, de 250 mais 250, que multiplica cada unidade de volume, né? Depende do volume X. Então, vezes X, onde X está representando o volume de concreto bombeado. Então, solução, isso aqui pode ser permutado, né? 250x mais 500, que nos diz que a solução é o item D.